Senador Dário Berger, cumprimentando Vossa Excelência, que neste momento preside esta sessão, eu também estendo meus cumprimentos a todos os senhores senadores, senhoras senadoras presentes nesta tarde e nesta sessão. Eu quero aqui me manifestar a respeito da sessão do Congresso Nacional ocorrida na noite de ontem e que certamente por muito tempo será lembrada por todos nós senadores que dela participamos, bem como pelos deputados federais que estavam lá em número muito significativo, de mais de 420 deputados, e que foi acompanhada através dos canais tanto da TV Senado quanto da TV Câmara, por muitos brasileiros, por milhares de brasileiros de todas as regiões e de todos os estados. Na sessão do Congresso Nacional de ontem, foram votados os vetos que a Presidente da República apôs a vários projetos de lei que foram aprovados tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado da República. A Presidente da República, quando coloca um veto a uma determinada lei, a um artigo desta lei, segundo prescreve a nossa Constituição, coloca este veto porque porque o artigo votado pela Câmara e pelo Senado não corresponde a determinados projetos, a determinadas intenções que o governo está adotando como política pública, ou porque há uma divergência em relação à aplicabilidade daquela lei ou daquele dispositivo, tanto pelo governo federal como por outras unidades governamentais, e pode também a Presidente da República vetar simplesmente porque considera aquele artigo ou aquela lei inconstitucional, apesar de ela ter sido considerada como tal, tanto pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, quanto pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É uma faculdade, é uma condição constitucional que se oferece à Presidência da República dentro do regime democrático e dentro do sistema político que nós temos no Brasil. Nós não questionamos a autoridade da Presidente da República em apor vetos a projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado. Ela tem esse direito, senador Álvaro Dias, e eu até diria, tem esse dever. Havendo uma divergência, uma dúvida, uma inconsistência, uma impossibilidade, a Presidente deve apor o veto. E o projeto volta para o Congresso Nacional, que reunido numa única sessão, onde estão presentes senadores e deputados, aprecia esses vetos. Nós levamos várias semanas até que se reunisse o Congresso Nacional. Não porque o presidente Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso, não tivesse convocado a sessão, mas demoramos várias semanas para chegar ao quórum necessário, porque a base do governo, deputados e senadores que compõem os partidos que apoiam o governo, não compareciam à sessão. E por isso mesmo a sessão não podia deliberar. Senador, eu faço questão, senador Álvaro. Pois alguns certamente estavam criando dificuldades para arrumar as facilidades que conseguiram ontem, né? Até que a sessão se realizasse. Essa é a estratégia. Cria-se dificuldades para arrumar facilidades. É a famosa negociação, né? Que nem sempre pode ser completamente divulgada. Troca-se ministério e cargos no governo, liberação de emendas e coisa parecida, pelo quórum e pela presença de deputados que são da base do governo na sessão que vai discutir vetos e que vai servir para convalidar a decisão da Presidente ou não. Eu faço questão, senador Dário, de aqui nesta tribuna fazer esse esclarecimento, porque milhares de brasileiros não compreendem claramente o que é e como funciona a mecânica do veto.
e da reunião do Congresso. Se ontem tivemos, então, a sessão do Congresso com o quórum, e o quórum só foi alcançado porque partidos da base do governo conseguiram do governo, da Presidente da República, concessões e atenções que não lhes vinham sendo dispensadas, no momento em que começamos a discutir as matérias, no momento em que começamos a deliberar, precisamos e foi necessário seguir um rito, o rito da votação, que permite que hajam solicitações e requerimentos de destaque, onde matérias podem e devem ser votadas com a identificação do voto de cada senador e de cada deputado. E outros podem ser feitas as votações de outros vetos de uma maneira mais geral, através de uma cédula única, onde todos os projetos são indicados e os deputados indicam se votam a favor ou contra. Muitos projetos puderam ser votados desta forma, através de um voto coletivo, feito numa folha de votação. E este assunto andou. No PSDB, meu partido, aqui no Senado, muitos votos foram dados a favor do veto e muitos foram dados contra o veto. Na Câmara dos Deputados, a nossa bancada de deputados preferiu adotar a postura de negar apoio a todos os vetos, ou seja, votaram não a todos os vetos da Presidente. É processo político, legítimo, democrático, transparente, com voto aberto. Agora, vários projetos foram objeto de requerimento para votação em separado. Dentre eles, um que interessa muito ao nosso Estado, senador Dário Berger, que é o que trata das terras de marinha, e que com certeza vão merecer e precisa merecer atenção, já que nós queremos que essa questão das terras de marinha se torne uma coisa do passado, porque isso incomoda, isso ofende, isso machuca todas as pessoas que vivem na beira da praia, na beira de rios e na beira de baías que sofrem influência de maré e que pagam taxas altíssimas todos os anos para poder permanecer nessas áreas. Quando se foi votar esta matéria, a Câmara dos Deputados constatou falta de quórum, ou seja, deputados da base do governo não compareceram à sessão para que a matéria pudesse ser votada. E a votação e a sessão caiu, ou seja, precisou ser encerrada. Ora, muitos funcionários do Judiciário que se encontravam nas galerias da Câmara dos Deputados, onde se realizava a sessão, se manifestaram absolutamente contrariados, decepcionados, porque o veto seguinte seria o deles. E o veto seguinte não pôde ser apreciado exatamente por quê? Porque faltou o quórum para apreciar a questão das terras de marinha, que era do interesse do Espírito Santo, do Maranhão, de Santa Catarina e de outros estados principalmente. E por que não deu quórum? Não deu quórum, senadores, porque o partido que fez acordo com o governo compareceu, mas os partidos que não levaram nada não compareceu ou não compareceram. E aí faltaram votos. Esse governo é uma tragédia. Esse governo é um governo desarticulado, é um governo que não tem inteligência, é um governo que não tem competência, é um governo que se mostra cada dia mais e cada vez mais um governo absolutamente imprevisível, senador Magno Malta. E concedo a Vossa Excelência uma parte, se o presidente me conceder mais 2 minutos. Obrigado, presidente. Essa lagoana aqui, só porque tem mais idade que eu, está me dando grito aqui do lado. Vai, fala, fala. Mas eu vou respeitar ele, porque a antiguidade é posto, né, senador Baldo? É verdade. Vossa Excelência relata para a sociedade brasileira o drama de ontem, o sai de baixo sem ensaio. Sai de baixo sem ensaio.
E Sai de Baixo era um programa de humor da Rede Globo, que acontecia ao vivo depois do Fantástico, que até acabou, de anarquia, uma série de coisas. E esse lá é uma anarquia contra a sociedade brasileira, o que ocorreu ontem, mas é coisa muito interessante. Na hora de votar os terrenos de Marinha, que me impressiona muito a presidente vetar, porque vai precisar daqui a pouco desses terrenos, porque vai ter que desocupar, tirar as casas, tirar as barracas, tirar tudo, porque a Marinha vai ter que colocar os canhões, porque nós vamos entrar em guerra. Então ela está certa, o ministro Jacques Wagner deve ter orientado ela a vetar, porque a Marinha vai colocar lá os seus canhões nas praias de Alagoas, de Santa Catarina. E as caravelas vai também. derrubar a casa das pessoas que moram lá, que paga taxa há muitos anos, injustamente. E aí o Ministério Público Federal provocado comete atrocidade. Por exemplo, esses dias o Ministério Público Federal mandou derrubar as barracas, por exemplo, a Chemoá, Toa, aquelas grandes barracas de Porto Seguro, que atraem o mundo inteiro para lá, de onde vive o turismo, uma indústria forte que tem na Bahia, que é o turismo, mandou derrubar. E uma luta muito grande. E isso acontece, por exemplo, nas praias do seu estado. Nas areias, quem trabalha, quem chama a atenção do turista, quem faz comidas típicas, aquelas barracas ali, estão ali na marra, muitos por força de liminar, porque tem que se desocupar o lugarzinho da barraca, porque a Marinha precisa botar um canhão. Tem que desocupar. Então, o ministro é muito inteligente, e orientou ela. Então, a senhora veta, eles vão continuar pagando, porque nós vamos ter que demolir tudo, porque vai ter uma guerra do mundo contra o Brasil e a nossa costa toda vai ter que ser desocupada. Lá no Espírito Santo, até no Parque Moscoso, dentro do centro de Vitória. As pessoas pagam taxa de Marinha, são donos, mas não são donos. Uma hora qualquer vai ter que sair para uma tropa da Marinha entrar. Eu me recuso a dizer que isso é palhaçada para não ofender os palhaços nem o circo. Isso é uma anarquia. Então, nesse momento, quando o deputado Ricardo Ferraz, senador, fez seu relatório, falando desse absurdo que mutila não só o povo do meu estado, do seu, nem do povo aqui do senador Benedito, lá de Alagoas, que as pessoas que trabalham, que atendem os turistas do mundo inteiro em Alagoas, que tem um turismo relativamente forte nas praias, o trabalhador de praia é desrespeitado, enxotado, por causa dessa história de terreno de Marinha. Constatou-se a falta de quórum. Foi aí que veio a lucidez de dizer, olha, estamos todos em obstrução. Na hora que essa base gelatinosa do governo... Sabe por que a sociedade não acredita nessas duas casas? Porque está cheio de senadores e deputados que são mosca de padaria. Só quer tal um tal doce. Então o Dilma ontem ofereceu doce e voou todo mundo para lá. Agora veja a decepção. Eu aqui falo para os serventuários do judiciário ficar decepcionados ontem. A melhor coisa que ocorreu foi não ter tido a apreciação do veto de vocês, ter acabado a sessão, porque nós vamos ganhar tempo. Olha que inteligência. Dilma não cumpre acordo. Eles são mosca de padaria. Dilma não vai cumprir, não vai entregar o doce, eles vão ficar tudo com raiva, e na hora que o veto for colocado, eles derrubam. Para se vingar. Para se vingar. Agora eu soube que o ministro Quioro, da Saúde, dançou, porque o acordo foi feito com o PMDB. Ministro, como é o nome dele? Não sei o que, Quioro, como é? Quioro é o... Mas tem um nome antes, não tem? Arthur Quioro. Meu amigo, não é mais ouro, hein? O seu nome é Arthur Bijuteria. Quioro é o PMDB. Ouro é PMDB, tu é bijuteria. Tu já dançou. Arthur Bijuteria. Foi demitido. Porque o ouro que é o PMDB vai assumir. Agora, vem cá, meu amigo, o compromisso é com cargos, o compromisso é com divisão de cargos. Então, quer dizer, uma força política dessa que na mesma hora que fala está do lado da nação, que está do lado do povo, que é uma reação do presidente da Casa, da Câmara, uma reação do presidente do Senado, no segundo momento já não é mais nada disso. Como é que o povo vai acreditar, eu pergunto, Vossa Excelência, numa classe política como essa? Como? Além de estar criminalizada pela mídia, porque a classe política no Brasil é criminalizada, ainda se comporta de tal forma, num momento tão grave da vida da nação. Eles aceitaram, então, manter os vetos para ganhar o ministérião forte da saúde, para salvar o Brasil. Mamãe me acorde, vamos salvar o Brasil. Eles vão tirar o governo, tirar a corda do pescoço, tirar da forca. Eles só não estão informados que esses
arrogantes, se você folgar a corda do pescoço deles 1 milímetro, eles aumentam o salto, porque eles nunca desceram de lá. Eles aumentam o salto e diz: vejam a grande crise que o país atravessou. Nós, o partido, porque foi eles que descobriram o Brasil. Quem representou a primeira missa no Brasil foi Lula. Ele rezou a primeira missa no Brasil. Tudo foi feito por eles. Nós salvamos o Brasil. Se depender de mim, cidadão, não aprova nada. CMMF, legalização de jogo no Brasil, a contravenção contra uma sociedade majoritariamente cristã. Então, que os serventuários do judiciário saibam que a melhor coisa que aconteceu foi o que os deputados e os senadores em seguida se juntaram, fizeram, foi derrubar aquela manobra sórdida, porque a presidente pensou que ontem ela podia dormir sem Lexotan, porque estava tudo dominado. Mas vai ter que tomar mais Lexotan, porque nós vamos derrubar o veto. Muito obrigado. Senhor presidente, acolhendo a manifestação do senador Magno Malta, sempre muito inspiradora e muito inspirada, eu quero apenas registrar aqui o meu agradecimento aos senadores, aos 32 senadores, que ontem, entendendo a minha proposta, votaram pela derrubada do veto da presidente ao projeto de lei número 572. Foi uma vitória do Senado. 32 votos para a derrubada do veto e 31 para a sua manutenção, segundo a apuração feita. Ou seja, se fosse por uma regra matemática, o veto estaria derrubado. Mas como o regimento estabelece que precisamos a maioria qualificada, ou seja, 50% mais um, não tivemos o número de votos suficientes para derrubar o veto. E qual era o veto? O veto era um projeto de minha autoria, que tramitou por todas as comissões desta Casa, foi aprovado em todas por unanimidade, que tramitou por todas as comissões da Câmara dos Deputados, foi aprovado lá por unanimidade, voltou ao Senado, onde foi relatado em caráter terminativo pelo senador Randolfo Rodrigues e também foi aprovado por unanimidade, 5 comissões ao todo, e a presidente vetou. O que o meu projeto dizia? Todo pai ou mãe ou responsável que matricular seu filho numa escola deve indicar no ato da matrícula o nome da pessoa que pode ter contato com a criança durante o ano letivo, que pode entrar no recinto escolar para conversar com o aluno, que pode buscar o aluno na escola antes de terminar a aula, enfim, que pode ter qualquer relação com o aluno, de responsabilidade, de cuidado. E a presidente vetou, porque o Ministério da Educação disse, primeiro, que este era um assunto dos municípios e dos estados. Então a criança que é de Florianópolis não é brasileira. A criança que é do Maranhão não é brasileira. Nós temos que fazer uma lei em cada estado. Segundo, o Ministério da Educação disse que isso era um problema para as APPs resolverem. E eu digo que esse é um assunto que deve estar estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente como direito da criança. Porque é dever dos adultos zelarem pelas crianças nesse país. E enquanto as crianças do Brasil inteiro dormiam, o senador José Pimentel, representando o governo, teve a brilhante ideia de dizer na sessão do Congresso que deveria ser derrubado o meu projeto e mantido o veto, porque essa providência causava despesas para o governo dos municípios e para o governo dos estados. Foi um momento de fraqueza dele, perdoa ele, foi um momento de fraqueza. Desde quando mencionar o nome de alguém no ato da matrícula, José Pedro Maria, custa dinheiro? Parece que a presidente Dilma, o ministro da Educação e muitos que apoiam o governo não têm lembrança e não têm memória, porque foi lá na escola do Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, que um maníaco, um débil, ingressou na escola e de arma em punho matou 12 crianças.
Aí, quando mataram 12, a dona Dilma foi para a televisão dizer que se solidarizava com os coitados que morreram e com suas famílias. Aqui neste plenário no Senado, não foi um nem dois, foram muitos os senadores que se manifestaram solidários. Lá na Câmara, e o ministro da Educação também se manifestaram dizendo que providências iriam ser adotadas. Nenhuma providência, nenhuma palavra, nada, nenhuma portaria, nenhum decreto, nenhuma reunião. Incompetentes. Vão para casa. Vocês não servem para governar esse país, vocês não têm moral e não têm autoridade. Quem não sabe cuidar de criança não serve para ser pai, não serve para ser mãe, muito menos para ser mãe da República e do país. Vai para casa, Dilma. Chega! Nós não estamos aqui falando de ideologia política, nós não estamos fazendo combate político de oposição e situação. O projeto que foi discutido em todas as comissões e aprovado apenas falava de uma coisa: proteger crianças, evitar assassinatos. E lá no Congresso, mais de 500 parlamentares do Brasil inteiro ouviram o meu discurso, ouviram outros e, lamentavelmente, deram razão para Dilma. Manteve seu veto. Mas ano que vem a gente apresenta outro projeto, parecido ou igual. Quem sabe o governo acorda e descobre que com coisa simples, senador Dário, Vossa Excelência que foi prefeito de Florianópolis e que sabe que às vezes as providências simples têm grandes resultados e efeitos, a gente pode resolver grandes problemas. Essa seria uma providência simples, barata, uma providência única, que seria transformada não numa regra educacional ou de administração pública, apenas num direito das crianças. Mas a decisão do governo prevaleceu. Nós continuamos aqui e continuaremos aqui defendendo os que sofrem, os que morrem, os que não têm força, os que precisam efetivamente do nosso apoio. E dentre todos eles, sem dúvida nenhuma, as crianças são as que mais merecem nossa atenção. Muito obrigado.